E faltando apenas 3 rodadas para o final do Brasileirão e a tabela está toda embolada. Quem está aqui comigo para falar com a gente sobre essa história é o Vinícius Pacheco. Boa noite, Vini, tudo bem? Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham. Embolada mesmo, né? Mas para isso já vamos começar falando para você aqui que nos acompanha no Pix News que a disputa pelo título e a luta contra o rebaixamento ainda estão indefinidas. São 9 pontos que ainda podem ser conquistados, deixando matematicamente pelo menos 6 clubes com chances de ser campeão. Assim como 9 clubes ainda não estão livres de jogar a Série B ano que vem. Mas antes de nós mostrarmos a tabela para vocês, vamos conferir a rodada como ela foi partindo de sexta e sábado. Aqui a gente vai mostrar para vocês que na sexta-feira o Bahia surpreendeu o Corinthians em São Paulo e conseguiu 5-1. O Vasco empatou com o Atlético Paranaense na casa do Furacão em 0-0 e o Fluminense venceu o Coritiba, já rebaixado, por 2-1. Falando nisso, agora a gente vai conferir os jogos de ontem. Vou pedir para o nosso amigo Vini rodar a VT. O jogo do Botafogo e Santos foi decidido em 2 gols de cabeça. O Fogão abriu o placar após cobrança de falta. Danilo Barbosa cabeceou para o fundo das redes. Já o Peixe teve o Soteldo levantando a bola na área e Messias pulou mais alto para empatar a partida, 1-1. Em Porto Alegre, o Inter conquistou mais 3 pontos em casa contra o Bragantino. Ener Valencia fez de pênalti o único gol da partida, 1-0 para o Colorado. O Galo fez 3 no Grêmio e se mantém vivo na disputa pelo título. O primeiro veio com esse golaço de Guilherme Arana de prima. Matias Zaratio fez o segundo. Hulk fechou o placar. Atlético Mineiro 3, Grêmio 0. Mesmo placar de América Mineiro e Flamengo, mas desta vez o visitante levou a melhor. Cebolinha fez de cabeça e abriu o placar. Pedro recebeu livre na área e bastou deslocar o goleiro. Já Everton Ribeiro bastou empurrar para o fundo da rede, 3-0 para o Flamengo. Já o líder tropeçou fora de casa. Thiago Galhardo chutou forte no canto e fez o primeiro. Já com 1 a menos, Rafael Veiga conseguiu empatar com esse chute forte de fora da área. O Leão ficou na frente novamente com Caleb após boa troca de passes. O empate veio nesse bate e rebate dentro da área já na reta final do jogo. Fortaleza 2, Palmeiras também 2. E nessa mesma rodada, o São Paulo e Cuiabá empataram em 0-0. Feito isso, mostramos os gols, mostramos a rodada de sexta e sábado. Vamos mostrar para você a tabela que está toda embolada. Começando pela parte de cima. Líder, atualmente, Palmeiras com 63 pontos. Perdeu os pontos, como a gente falou, perdeu 2 pontos fora de casa. Fortaleza é um bom time. Flamengo venceu, conseguiu chegar ali, encostar no Palmeiras, também 63, perdendo no saldo de gols. Botafogo 62, um pontinho abaixo, mas com psicológico bem abalado. Não é mais questão de futebol, é questão de psicológico. Difícil conquistar. E aí a gente continua. Como eu falei, 6 times ainda estão na disputa. Se a gente for considerar o Bragantino, tem 59 pontos, matematicamente pode chegar lá. Depois, a partir daqui para baixo, o Fluminense já está na Libertadores porque foi campeão da última edição 53. Atlético Paranaense já não briga mais por muita coisa. Cuiabá e São Paulo. Virando a tabela, a gente vai mostrar para vocês lá embaixo. Coritiba, América Mineiro, rebaixados. E aí começa aquela disputa boa. Por quê? Se a gente for levar em consideração que o Cruzeiro tem 9 pontos em disputa, se ele ganhar todos esses pontos, ele pode chegar a 50. Até aqui, até o Internacional, ninguém tem 50 pontos. Ah, Vinícius, mas tem aquela questão, fez 45, tá livre? Nada disso. A gente está tendo uma edição atípica. Então, a gente tem aqui Internacional com 46, que ainda deve brigar para sair dessa zona de desconforto. Fortaleza 45, Corinthians 44, Santos 43, Vasco da Gama 42, Bahia 41 e Cruzeiro 41. Lembrando que Cruzeiro e Goiás, confronto direto agora à noite, daqui a pouquinho às 9 horas da noite. Como vocês viram a tabela aqui, decidida por gols fora de casa, que, por exemplo, o Flamengo sofreu goleadas por Cuiabá, o Palmeiras
talvez já poderia ser campeão se lá no início da competição não tivesse focado tanto só na Libertadores, nas Copas. Então, como a gente já falou em algumas outras edições aqui no quadro de esportes, a instabilidade fez com que a tabela chegasse agora totalmente embolada e se tornasse um dos melhores brasileiros de pontos corridos para se acompanhar, podendo até na reta final, no último jogo, ser decidido por saldos de gol. Então, para você que gosta de um bom futebol, eu acredito que deve estar amando, embora o seu clube talvez não esteja disputando o título, mas está gostando. Quem gosta de futebol está gostando desse Brasileirão, André. É surpresa atrás de surpresa. Surpresa atrás de surpresa. E como a gente tem a tabela, pelo que a gente pode acompanhar, o Palmeiras tem uma tabela até que um pouco mais fácil até a reta final. Mas isso não quer dizer que ele não vai tropeçar. Então a gente pode ter até o Bragantino ainda matematicamente com chances de ser campeão. O torcedor aí, eu acho que já não tem mais unhas nenhum. Restam 3 rodadas então. 9 pontos em disputa, tudo pode acontecer, André. Tá certo, vamos aguardar. Obrigada, Vini. Muito obrigado, André. Uma boa noite. Boa noite.